Você já ouviu falar em judeus, samaritanos e hebreus? Parece complicado, né? Mas hoje eu vou te contar uma história bem simples, como se fosse um desenho animado. Para você entender direitinho quem são essas pessoas, por que são diferentes e o que Jesus tem a ver com tudo isso. Então senta aí, abre bem os ouvidos e vamos aprender juntos. Há muito tempo, havia um povo escolhido por Deus. Esse povo era chamado de Hebreus. Hebreus era o nome usado lá no comecinho da Bíblia. Quando Deus falou com um homem chamado Abraão, Deus prometeu que Abraão teria uma família grandona, com muitos filhos, netos e bisnetos, e que essa família seria muito especial. E sabe como Deus chamou essa família? De Hebreus. Então, os hebreus são os primeiros amigos de Deus, que seguiram os ensinamentos dele. Com o tempo, os hebreus foram crescendo, e acabaram virando um povo enorme. Esse povo ficou conhecido como israelitas, porque eles moravam na terra de Israel. Mas depois, com o passar dos anos, começaram a ser chamados de judeus. Por quê? Porque uma parte grande deles morava na região chamada Judá. Então judeus e hebreus são, na verdade, o mesmo povo, só que em tempos diferentes. Hebreus é o nome antigo, e judeus é o nome que ficou mais comum depois. Mas e os samaritanos? Eles são um pouco diferentes. Quando o povo de Deus se dividiu em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, algumas pessoas do Reino do Norte começaram a morar em uma cidade chamada Samaria. Só que depois, muitos estrangeiros começaram a viver ali também, e eles misturaram suas crenças com as do povo de Deus. Por isso, os judeus que moravam no sul não gostavam dos samaritanos. Achavam que eles não seguiam a Deus do jeitinho certo. Então, eles brigavam e nem queriam conversar uns com os outros. Imagina dois grupinhos na escola que não se falam porque um acha que o outro não faz as coisas direito. Era mais ou menos isso. Os judeus e os samaritanos não eram amigos. Eles evitavam se encontrar, não comiam juntos e nem queriam passar pelas mesmas cidades. Mas aí vem a parte mais linda da história. Sabe quem chegou e mudou tudo isso? Isso mesmo, Jesus. Jesus nasceu como judeu. Isso quer dizer que ele fazia parte do povo de Judá, que seguia os mandamentos de Deus, ia ao templo, orava e lia as Escrituras. Mas Jesus não tratava mal ninguém. Ele amava todas as pessoas, mesmo aquelas que os judeus não gostavam muito. Um dia, Jesus estava viajando com seus amigos e resolveu passar por Samaria. Isso já foi uma surpresa, porque os judeus normalmente nem queriam passar por lá. E sabe, o que aconteceu? Jesus parou perto de um poço para descansar e encontrou uma mulher samaritana. Ela ficou assustada quando ele falou com ela, porque judeus não falavam com samaritanos, e ainda por cima, ela era mulher. Mas Jesus não se importou com isso. Ele conversou com ela, falou sobre o amor de Deus e disse que ela podia ter a água da água da vida, um presente especial que só Jesus podia dar. Essa história está na Bíblia e mostra como Jesus tratava todos com amor. Ele não ligava se a pessoa era judia, samaritana, hebreia ou de qualquer outro lugar. Ele queria que todos soubessem que Deus os amava muito. Jesus também contou uma história bem famosa, a parábola do bom samaritano. Nela, um homem foi atacado por ladrões e ficou machucado na estrada. Um sacerdote, que era um judeu importante, passou e não ajudou. Depois veio outro homem religioso, mas ele também foi embora. Por fim, passou um samaritano. E adivinha? Ele ajudou o homem ferido, cuidou dele e ainda pagou um lugar para ele se recuperar. Jesus contou essa história para mostrar que o amor ao próximo é mais importante que qualquer briga de grupo. Então, se você quiser ser como Jesus, precisa lembrar que todas as pessoas são importantes. Não importa se a pessoa é diferente de você, se mora em outro lugar ou acredita em coisas diferentes. Jesus amava todo mundo e ensinou que devemos fazer o mesmo. Resumindo tudo, Hebreus são os primeiros amigos de Deus, descendentes de Abraão. Judeus são os hebreus de depois, que viviam na terra de Judá. Samaritanos são pessoas que viviam em Samaria.
misturaram suas crenças e foram rejeitadas pelos judeus. Jesus era judeu, mas amava todo mundo. Falava com os samaritanos e mostrou que o amor de Deus é para todos. Viu como não é tão difícil assim? Cada povo tem sua história, mas Jesus veio mostrar que o que mais importa é o amor, o respeito e a união entre as pessoas. E você? Quer ser como Jesus? Então trate todo mundo com carinho, mesmo aqueles que pensam diferente. Porque é isso que faz do mundo um lugar mais bonito, quando a gente ama como Jesus amou. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Somos todos iguais. Deus te abençoe.